Adão, Sete, Enos. Quenã, Maalalel, Jared. Enoque, Matusalém, Lameque. Noé, Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenais, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Os filhos de Cão, Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá, e os filhos de Ramá, Seba e Dedã. Cuxi foi pai de Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. De Misraim descenderam os Ludeus, os Anameus, os Leabeus, os Naftueus, os Patruzins, os Casluins, dos quais procederam os Filisteus, e os Caftoreus. Canaã foi pai de Sidom, seu primogênito, e de Et. E dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, dos Eveus, dos Arqueus, dos Sineus, dos Arvadeus, dos Zemareus e dos Amateus. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Us, Jéter e Meseque. Arfaxade foi pai de Selá, e Selá foi pai de Éber. A Éber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, pois nos seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã foi pai de Almodá, Selefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Ebal, Abimael, Sebá, Ofir, Avilá e Jobabe, todos esses foram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações: o primogênito de Ismael, Nebaiote, depois Quedar, Adeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá, esses foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz Zinrã, Joqusã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Os filhos de Joqusã foram Seba e Dedã. Os filhos de Midian, Efá, Éfer, Anoque, Abidá e Eldá, e todos esses foram filhos de Quetura. Abraão foi pai de Isaque. Os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefi, Gatã, Kenais, Timna e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibião, Anás, Dezon, Ezer e Dizã. Os filhos de Lotã, Hori, e Omã, e a irmã de Lotã foi Timna. Os filhos de Sobal, Aliã, Manaate, Ebal, Sefi e Onã. Os filhos de Zibião, Aías e Anás. Anás foi pai de Dizon. Os filhos de Dizon, Anrão, Isbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Jaacã. Os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes foram os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel: Belá, filho de Beor, e era o nome da sua cidade de Nabá. Morreu Belá, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade, que derrotou os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. Morreu Hadade, e reinou em seu lugar Sâmela, de Masreca. Morreu Sâmela, e reinou em seu lugar Saul, de Reobote junto ao rio. Morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Hanã, filho de Acbor. Morreu Baal-Hanã, e Hadade reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade Pai. O nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, filha de Misaabe. E morreu Hadade. Os príncipes de Edom foram: o príncipe Timna, o príncipe Aliá, o príncipe Getete, o príncipe Aulíbama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenais, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Ilrã. Estes foram os príncipes de Edom. Foram estes os filhos de Israel:
Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Os filhos de Judá, Onã e Selá, estes 3 lhe nasceram da filha de Suá, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, que o matou. Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz Pérez e Zerá. Ao todo os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez, Esrom e Amu. Os filhos de Zerá, Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. Os filhos de Carmi, Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. De Etã foi filho Azarias. Os filhos que nasceram a Esrom, Jerameel, Rão e Quelubai. Rão foi pai de Aminadab, e Aminadab de Nazon, príncipe dos filhos de Judá. Nazon foi pai de Salmão, e Salmão de Boaz. Boaz foi pai de Obed, e Obed de Jessé. A Jessé nasceram Eliabe, seu primogênito, Abinadab o segundo, Simeia o terceiro, Netanel o quarto, Radai o quinto, Ozen o sexto e Davi o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram, Abisai, Joabe e Azael, 3. Abigail deu à luz Amasa, o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. A Calebe, filho de Esrom, nasceram filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote, e os filhos dela foram estes, Gezer, Sobabe e Ardom. Morreu Azuba, e Calebe tomou para si Efrata, da qual lhe nasceu Hur. Hur foi pai de Iri, e Iri de Bezaleel. Então Esrom, tendo já 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai de Gileade, e conheceu-a, e ela lhe deu à luz Segube. Segube foi pai de Jair, o qual veio a ter 23 cidades na terra de Gileade. Mas Jesur e Arã tomaram deles Avote Jair, e Kenate e suas aldeias, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom, em Calebe de Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Gesom, foram, Rão, o primogênito, Buna, Orem, Ozen e Aías. Jerameel teve outra mulher, cujo nome era Atara, a qual foi mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram, Maás, Jamim e Equer. Os filhos de Onã, foram, Samai e Jada, e os filhos de Samai, Nadab e Abizur. O nome da mulher de Abizur era Abiaiú, que lhe deu à luz Abã e Molide. Os filhos de Nadab, Selede e Apaim, e Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim, Issi, o filho de Issi, Sezã, o filho de Sezã, Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, Jeter e Jonatas, e Jeter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Esses foram os filhos de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jará. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jará, seu servo, e ela lhe deu à luz Atai. Atai foi pai de Natã, Natã de Zabade. Zabade de Eflau, Eflau de Obed. Obed de Jeú, Jeú de Azarias. Azarias de Elês, Elês de Eleazar. Eleazar de Sismai, Sismai de Salum. Salum de Jecamias, e Jecamias de Elisama. Os filhos de Calebe, irmão de Jerameel, Messa, seu primogênito, que foi o pai de Zife, e os filhos de Maressa, pai de Hebron. Os filhos de Hebron, Corá, Tapua, Requem e Sema. Sema foi pai de Raão, pai de Jorquião, e Requem foi pai de Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi pai de Bet-Zur. Efá, a concubina de Calebe, teve Arã, Moza e Gazês, e Arã foi pai de Gazês. Os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efá e Saafe. Maacá, concubina de Calebe, deu à luz Seber e Tiraná. Deu à luz também Saafe, pai de Madmana, e Seva, pai de Macbena e de Gibeá, e a filha de Calebe foi Áquisa. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Hur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriate Jearim. Salma, pai de Belém, e Arefe, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, foram, Aroé e metade dos Menuotes. As famílias de Kiriate Jearim,
os Itreus, os Puteus, os Sumateus e os Misraeus, destes saíram os Zorateus e os Estaloeus. Os filhos de Salma, Belém, os Netofatitas, Atarote Bet-Joabe, metade dos Manaatitas e os Zoritas. As famílias dos escribas que habitavam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas, estes são os quineus que descenderam de Amate, pai da casa de Recabe. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom, o primogênito Amnon, de Ainoã, a Gisraelita, o segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro Absalão, filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur, o quarto Adonias, filho de Agite. O quinto Cefatias, de Abital, o sexto Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 lhe nasceram em Hebrom, onde reinou 7 anos e 6 meses, e reinou 33 anos em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém, Simeia, Sobabe, Natã e Salomão, estes 4 lhe nasceram de Bate-Sua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais, Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliadá e Elifelete, 9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar foi irmã deles. Filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Jeosafá. De quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás. De quem foi filho Amazias, de quem foi filho Jotão. De quem foi filho Acais, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés. De quem foi filho Amon, e de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias, o primogênito Joanã, o segundo Jeoiaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Jeoiaquim, Jecônias, seu filho, e Zedequias, seu filho. Os filhos de Jecônias, o deportado, Sealtiel, seu filho. Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei, e os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias, e Selomite, irmã destes. E Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe e Ezede, 5. Ananias foi pai de Pelatias, Pelatias de Jesaías, Jesaías de Refaías, Refaías de Arnã, Arnã de Obadias, e Obadias de Secanias. Os filhos de Secanias, Semaías e os filhos deste, Atus, Igal, Bariá, Nearias e Safate, 6. Os filhos de Nearias, Elioenai, Ezequias e Asricão, 3. E os filhos de Elioenai, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7. Os filhos de Judá, Pérez, Esrom, Carmi, Hur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, foi pai de Jaate, e Jaate de Almá e Laade, estas são as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos de Etã, Jezreel, Isma, e Idás, e o nome da irmã deles era Zelelpuni. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá, estes foram os filhos de Hur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, tinha 2 mulheres, Elá e Naará. Naará deu-lhe à luz a Uzão, Efer, Temene e a Astare, estes foram os filhos de Naará. E os filhos de Elá, Zerete, Izar e Etnã. Cós foi pai de Anube e Zobeba, e das famílias de Acarel, filho de Arum. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, Oxalá que me abençoes, e estendas os meus termos, que a tua mão seja comigo e faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedirá. Quelube, irmão de Suá, foi pai de Meir, e este foi pai de Estom. Estom foi pai de Bet-Rafa, Pazéia e Teína, que foi pai de Irnaás, estes foram os homens, de Reca. Os filhos de Kenais, Otniel e Seraías, e Otniel foi pai de Atate. E Meunotai, que foi pai de Ofra, Seraías foi pai de Joabe, fundador de Geer-Azim, cujos habitantes foram artífices. Os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Aeru, Elá e Naã, e Elá foi pai de Kenais. Os filhos de Gelelel, Zife, Zifá, Tíria e Azareel. Os filhos de Ezra, Geter, Merede, Éfer e Jalom, e ela deu à luz Miriam, Samai, e Isbá, pai de Estemoa. Cuja mulher judia deu à luz Gered, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa,
e estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Merede tomou. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, foram os pais de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão, Amnon, Rina, Beni-Anã e Tilom, e os filhos de Issi, Zoete e Beni-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Lessa, Lada, pai de Maressa, e as famílias da casa dos que fabricavam linho, em Bet-Asbeia. Como também Joquim, e os homens de Cozeba, e Joás e Sarafe, os quais dominavam sobre Moabe, e Jazub e Leém. Estes registros são antigos. Estes foram os oleiros, os habitantes de Netaim e de Gedera, e moravam ali com o rei para o seu serviço. Os filhos de Simeão, Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. De quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibsão, de quem foi filho Misma. Os filhos de Misma, Jamuel, seu filho, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicou toda a sua família tanto como as dos filhos de Judá. Eles habitaram em Berseba, Molada, Azar-Sual, Bila, Ezen, Tolade, Betuel, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saraim, essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etã, En, Rimon, Toquem e Azã, 5 cidades. Com todas as suas aldeias, que estavam em redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e as suas genealogias. Ora, Mesobabe, Janleque, Josa, filho desse Amazias. Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel. Elioenai, Jacobá, Jesuaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaías. Isiza, filho de Sifi, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por nome, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram grandemente. Chegaram até a entrada de Gedor, ao lado oriental do vale, em busca de pasto para os seus rebanhos. E acharam pasto abundante e bom, e a terra era espaçosa, quieta e pacífica, pois os que antes habitavam ali eram descendentes de Cão. Estes que estão escritos por nome, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e destruíram as tendas e os meunins que se acharam ali, e os exterminaram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em lugar deles, e porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, isto é, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Issi. E, matando o restante dos amalequitas, que havia escapado, ficaram habitando ali até o dia de hoje. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas, porquanto profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de sorte que a sua genealogia não é contada segundo o direito da primogenitura. Pois Judá prevaleceu sobre seus irmãos, e dele proveio o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Os filhos de Ruben o primogênito de Israel, Anoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Joel, Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei. De quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal. De quem foi filho Beera, a quem Tilgat-Pilneser levou cativo, ele foi príncipe dos Rubenitas. E seus irmãos, pelas suas famílias, quando se fez a genealogia das suas gerações, foram, o chefe Jeiel, Zacarias. Belá, filho de Azais, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer até Nebo e Baal-Meon. Ao oriente habitou até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas em toda a região oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles na terra de Bazã, até Salca. O chefe Joel, Safão II, Janai e Safate em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, Micael, Mesulão, Sebá, Jorai, Jacã, Ziá e Eber, 7. Estes foram os filhos de Abiaiú, filho de Uri, filho de Jaroá, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abidiel,
filho de Guni, chefe das casas paternas. E habitaram em Gileade, em Bazã, e nas suas aldeias, como também em todos os arrabaldes de Saron até os seus termos. Todos estes foram registrados, segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Os Rubenitas, os Gaditas, e a meia tribo de Manassés tinham homens valentes, que traziam escudo e espada e entesavam o arco, e que eram destros na guerra, 44.760, que saíam à peleja. Fizeram guerra aos agarenos, bem como a Getur, a Nafis e a Nodab. E foram ajudados contra eles, de sorte que os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque clamaram a Deus na peleja, e ele lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. E levaram o gado deles, 50.000 camelôs, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e também 100.000 homens. Pois muitos caíram mortos, porque de Deus era a peleja, e ficaram habitando no lugar deles até o cativeiro. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, e multiplicaram-se desde Bazã até Baal-Hermon, Senir, e o monte Hermon. E estes foram os cabeças de suas casas paternas, a saber, Éfer, Issi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome, e chefes das suas casas paternas. Cometeram, porém, transgressões contra o Deus de seus pais, e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel excitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tilgat-Pilneser, rei da Síria, que os levaram cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e os transportaram para Ala, Abor, Hara, e para o rio de Gozã, onde estão até o dia de hoje. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam, e os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias, Finéias de Abisua. Abisua de Buqui, Buqui de Uzi. Uzi de Zeraías, Zeraías de Meraiote. Meraiote de Amarias, Amarias de Aitube. Aitube de Zadok, Zadok de Aimaás. Aimaás de Azarias, Azarias de Joanã. Joanã de Azarias, que exerceu o sacerdócio na casa que Salomão edificou em Jerusalém. Azarias foi pai de Amarias, Amarias de Aitube. Aitube de Zadok, Zadok de Salum. Salum de Uquias, e Uquias de Azarias. Azarias de Seraías, Seraías de Jeuzadaque. E Jeuzadaque foi levado cativo quando o Senhor levou em cativeiro Judá e Jerusalém por intermédio de Nabucodonosor. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. De Gerson, Libni, de quem foi filho Jaate, de quem foi filho Zima. De quem foi filho Joá, de quem foi filho Ido, de quem foi filho Zerá, de quem foi filho Jeaterai. Os filhos de Coate, Aminadab, de quem foi filho Corá, de quem foi filho Assir. De quem foi filho Eucana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Assir. De quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. De quem foi filho Eucana, de quem foi filho Zofai, de quem foi filho Naate. De quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Eucana. E os filhos de Samuel, Joel, seu primogênito, e Abias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Uzá. De quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias, de quem foi filho Asaías. Estes são os que Davi constituiu sobre o serviço de canto da casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Ministravam com cântico diante do tabernáculo da tenda da revelação, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exerciam o seu ministério segundo a sua ordem. São estes, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel. Filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá.
filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai. Filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias. Filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá. Filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf filho de Berequias, filho de Simeia. Filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias. Filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías. Filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei. Filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E à esquerda estavam seus irmãos, os filhos de Merari, Etã, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque. Filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Uquias. Filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer. Filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Mas Arão e seus irmãos, os levitas, foram designados para todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Mas Arão e seus filhos ofereciam o sacrifício sobre o altar do holocausto e o incenso sobre o altar do incenso, para todo o serviço do lugar santíssimo, e para fazer expiação a favor de Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, havia ordenado. Estes foram os filhos de Arão: Eleazar, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Abisua. De quem foi filho Buqui, de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraías. De quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube. De quem foi filho Zadok, de quem foi filho Aimaas. Ora, estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos nos seus termos, a saber, aos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, porque lhes caiu a primeira sorte. Deram-lhes Hebrom, na terra de Judá, e os campos que a rodeiam. Porém os campos da cidade e as suas aldeias, deram-nos a Calebe, filho de Jefone. E aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom, Libna e seus campos, Jatir, Estemoa e seus campos. Ilem e seus campos, Debir e seus campos. Azã e seus campos, Bet-Senus e seus campos. E da tribo de Benjamim, Geba e seus campos, Alemete e seus campos, Anatote e seus campos, e todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13. Mas aos filhos de Coate, aos restantes da família da tribo, por sorte caíram 10 cidades da meia tribo, da metade de Manassés. Aos filhos de Gerson segundo as suas famílias, caíram 13 cidades das tribos de Issacar, Asser, Naftali e Manassés, em Bazã. E aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, por sorte caíram 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Assim os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e seus campos. Deram-lhes por sorte, da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, e da tribo dos filhos de Benjamim, estas cidades que são mencionadas nominalmente. Algumas das famílias dos filhos de Coate receberam da tribo de Efraim cidades de seus termos. Deram-lhes as cidades de refúgio, Siquém e seus campos, na região montanhosa de Efraim, como também Gezer e seus campos. Joquimião e seus campos, Bet-Oron e seus campos. Aijalon e seus campos, e Geit-Rimon e seus campos. E da meia tribo de Manassés, Aner e seus campos, e Biliã e seus campos, deram-nos aos restantes da família dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson deram, da família da meia tribo de Manassés, Golã, em Bazã, e seus campos, e Astarote e seus campos. E da tribo de Issacar, Quedes e seus campos, Daberate e seus campos. Ramote e seus campos, e Anem e seus campos. E da tribo de Asser, Masal e seus campos, Abidom e seus campos. Ucoque e seus campos, e Reobe e seus campos. E da tribo de Naftali, Quedes, em Galiléia, e seus campos, Amon e seus campos, e Quiriataim e seus campos. Aos restantes dos filhos de Merari deram, da tribo de Zebulon, Rimono e seus campos, Tabor e seus campos. E da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, deram, da tribo de Ruben Bizer, no deserto, e seus campos, Jaze e seus campos. Quedemote e seus campos, e Mefaate e seus campos. E da tribo de Gade, Ramote, em Gileade, e seus campos, Maanaim e seus campos. Esbom e seus campos, e Jazer e seus campos. Os filhos de Issacar foram, Tola, Pua,
Jazube e Sinrom, 4. Os filhos de Tola, Uzi, Refaias, Jeriel, Jamai, Lubsão e Semuel, chefes das suas casas paternas, da linhagem de Tola, homens valentes nas suas gerações, o seu número nos dias de Davi foi de 22.600. Os filhos de Uzi, Israías e mais os filhos de Israías, Micael, Obadias, Joel e Isijá, 5, todos eles chefes. E houve com eles, nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de gente de guerra, 36.000, pois tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos, em todas as famílias de Issacar, varões valentes, todos contados pelas suas genealogias, foram 87.000. Os filhos de Benjamim, Deiá, Bequer e Gediael, 3. Os filhos de Belá, Isbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5 chefes de casas paternas, homens valentes, os quais foram contados pelas suas genealogias 22. Os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete, e todos estes foram filhos de Bequer. E foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, chefes das suas casas paternas, homens valentes, 20.200. Os filhos de Gediael, Bilã, e mais os filhos de Bilã, Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos estes filhos de Gediael, segundo os chefes das casas paternas, homens valentes, foram 17.200, que podiam sair no exército a peleja. E também Supim, e Upim, os filhos de Ir, com Uzim, o filho de Aer. Os filhos de Naftali, Jaziel, Guni, Gezer e Salum, filho de Bila. Os filhos de Manassés, Assiel, que teve da sua mulher, a sua concubina, Assira, teve a Maquir, pai de Gileade. E Maquir tomou mulheres para Upim e Supim, a irmã dele se chamava Maacar. Foi o nome do segundo Zelofiade, e Zelofiade teve filhas. Maacá, mulher de Maquir, teve um filho, e chamou o seu nome Pérez, e o nome de seu irmão foi Ceres, e foram seus filhos, Ulão e Raquém. De Ulão foi filho Beda. Esses foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã Amolequete teve Isode, Abiezer e Maclá. E foram os filhos de Semida, Aian, Siquém, Lique e Anião. Que. Os filhos de Efraim, Sutela, de quem foi filho Berede, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleadá, de quem foi filho Taate. De quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e Ezer e Eleade, aos quais os homens de Teite, naturais da terra, mataram, por terem descido para tomar o seu gado. E Efraim, seu pai, os pranteou por muitos dias, pelo que seus irmãos vieram para o consolar. Depois juntou-se com sua mulher, e concebendo ela, teve um filho, ao qual ele deu o nome de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Seerá, que edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, como também a Uza em Seerá. Foi seu filho Refa, como também Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã. De quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama. De quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Ora, as suas possessões e as suas habitações foram Betel e suas aldeias, e ao oriente Naarã, e ao ocidente Gezer e suas aldeias, e Siquém e suas aldeias, até Gaza e suas aldeias. E da banda dos filhos de Manassés, Bet-Seã e suas aldeias, Taanaque e suas aldeias, Migido e suas aldeias, e Dor e suas aldeias. Nesses lugares habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Aser, Imná, Isvá, Isvi, Berias e Será, irmã deles. Os filhos de Berias, Éber e Malquiel, este foi o pai de Birzavite. Éber foi pai de Jaflete, Somer, Otão e Suá, irmã deles. Os filhos de Jaflete, Pazaque, Bimal e Asvate, esses foram os filhos de Jaflete. Os filhos de Semer, Aí, Roga, Jeubá e Arã. Os filhos de seu irmão Helen, Zofa, Imna, Celes e Amal. Os filhos de Zofa, Suá, Arnefer, Sual, Beri, Inra. Bizer, Ode, Samá, Silsa, Itran e Beera. Os filhos de Jeter, Jefoné, Pispa e Ara. Os filhos de Ula, Ará, Aniel e Rízia.
Todos esses foram filhos de Aser, chefes das casas paternas, homens escolhidos e valentes, chefes dos príncipes, e o número deles, contado segundo as suas genealogias para o serviço de guerra, foi 26.000 homens. Benjamim foi pai de Belá, seu primogênito, de Asbel o segundo, e de Ará o terceiro. De Noá o quarto, e de Rafa o quinto. Belá teve estes filhos: Adar, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufã e Hurão. Estes foram os filhos de Eude, que foram os chefes das casas paternas dos habitantes de Geba, e que foram levados cativos para Manaate. Naamã, Aías e Gera, este os transportou, foi ele pai de Uzá e Aiúde. Saraim teve filhos na terra de Moabe, depois que despedira Uzim e Baara, suas mulheres. E de Odes, sua mulher, teve Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Geus, Saquias e Mirma, esses foram seus filhos, chefes de casas paternas. De Uzim teve Abitube e Elpaal. Os filhos de Elpaal: Eber, Mizã, Semede, este edificou Ono e Lode e suas aldeias. Berias e Sema, estes foram chefes de casas paternas dos habitantes de Aijalon, os quais afugentaram os habitantes de Gatel. Aió, Sazaque e Jerimote. Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isqui, Eber, Esmerai, Islias e Jobabe foram filhos de Elpaal. Jaquim, Zicri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate foram filhos de Simei. Ispã, Eber, Eliel, Abidom, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel foram filhos de Sazaque. Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicri foram filhos de Jeroão. Estes foram chefes de casas paternas, segundo as suas gerações, homens principais, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitaram o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maacá. E seu filho primogênito Abidom, depois Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aió, Zequer e Miclote. Miclote foi pai de Simeia, também estes habitaram em Jerusalém defronte de seus irmãos. Ner foi pai de Quis, e Quis de Saul, Saul foi pai de Jonatas, Malquizua, Abinadab e Baal. Filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal foi pai de Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tariá e Acais. Acais foi pai de Jeoada, Jeoada foi pai de Alemete, Asmavete e Zinri, Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá, de quem foi filho Rafa, de quem foi filho Eleazar, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã, e todos estes foram filhos de Azel. Os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeus o segundo, e Elifelete o terceiro. Os filhos de Ulão foram homens heróis, valentes, e flecheiros destros, e tiveram muitos filhos, e filhos de filhos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. Todo Israel, pois, foi arrolado por genealogias, que estão escritas no livro dos reis de Israel, e Judá foi transportado para a Babilônia, por causa da sua infidelidade. Ora, os primeiros a se restabelecerem nas suas possessões e nas suas cidades foram de Israel, os sacerdotes, os levitas e os netinins. E alguns dos filhos de Judá, de Benjamim, e de Efraim e Manassés, habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bari, dos filhos de Pérez, filho de Judá. Dos Silonitas, Asaías o primogênito, e seus filhos. Dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. Dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenua. Ibneias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram chefes de casas paternas, segundo as casas de seus pais. E dos sacerdotes, Gedaías, Jeuiaribe e Jaquim. Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão,
filho de Zadoque, filho de Meraiote. Filho de Aitube, regente da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, Maasai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer. Como também seus irmãos, chefes de suas casas paternas, 1760, homens capacitados para o serviço à casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari. Baquebacar, Eres, Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf. Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. Foram porteiros, Salum, Acube, Talmon, Aimã, e seus irmãos, sendo Salum o chefe. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, que ficava ao oriente. Estes foram os porteiros para os arraiais dos filhos de Levi. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas estavam encarregados do serviço como guardas das entradas do tabernáculo, como seus pais também tinham sido encarregados do arraial do Senhor, sendo guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, dantes era guia entre eles, e o Senhor era com ele. Zacarias, filho de Meselemias, guardava a porta da tenda da revelação. Todos estes, escolhidos para serem guardas das entradas, foram 212, e foram contados por suas genealogias, nas suas aldeias. Davi e Samuel, o vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos. Tinham, pois, eles e seus filhos o cargo das portas da casa do Senhor, a saber, da casa da tenda, como guardas. Os porteiros estavam aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Seus irmãos, que moravam nas suas aldeias, deviam de tempo em tempo vir por 7 dias para servirem com eles. Pois os 4 porteiros principais, que eram levitas, estavam encarregados das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E se alojavam à roda da casa de Deus. Porque a sua guarda lhes estava entregue, e tinham o encargo de abri-la cada manhã. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do serviço, pois estes por conta eram trazidos e por conta eram tirados. Outros estavam encarregados dos móveis e de todos os utensílios do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Os que confeccionavam as especiarias eram dos filhos dos sacerdotes. Matitias, um dos levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, estava encarregado de tudo o que se cozia em sertãs. E seus irmãos, dentre os filhos dos coatitas, alguns tinham o cargo dos pães da proposição, para os prepararem de sábado em sábado. Estes são os cantores, chefes de casas paternas dos levitas, que moravam nas câmaras e estavam isentos de outros serviços, porque de dia e de noite se ocupavam naquele serviço. Estes foram chefes de casas paternas dos levitas, em suas gerações, e estes habitaram em Jerusalém. Em Gibeão habitou Jeiel, pai de Ibião, e era o nome de sua mulher Maacá. Seu filho primogênito foi Abidom, depois Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab. Gedor, Aió, Zacarias e Miclote. Miclote foi pai de Simeão, e também estes habitaram em Jerusalém defronte da seus irmãos. Ner foi pai de Quis, Quis de Saul, e Saul de Jonatas, Malquizua, Abinadab e Baal. Filho de Jonatas foi Meribe-Baal foi pai de Mica. Os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tariá, e Acais. Acais foi pai de Jará, Jará foi pai de Alemete, Asmavete e Zinri, Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eleazar, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes são, Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã, estes foram os filhos de Azel. Ora, os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram a Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e ele foi ferido pelos flecheiros. Então disse Saul:
arranca a tua espada, e atravessa-me com ela, para que não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito, então tomou Saul a sua espada, e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, lançou-se também sobre sua espada, e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, morreu toda a sua casa juntamente. Quando todos os homens de Israel que estavam no vale viram que Israel havia fugido, e que Saul eram mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram, e vindo os filisteus, habitaram nelas. No dia seguinte, quando os filisteus vieram para despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados no monte Gilboa. Então o despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas, e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, para levarem a boa nova a seus ídolos e ao povo. Puseram as armas dele na casa de seus deuses, e pregaram-lhe a cabeça na casa de Dagom. Quando, pois, toda a Jabes de Gileade ouviu tudo quanto os filisteus haviam feito a Saul, todos os homens valentes se levantaram e, tomando o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, trouxeram-nos a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo o terebinto em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia guardado a palavra do Senhor, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. E não buscou ao Senhor, pelo que ele o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então todo o Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. Já dantes, quando Saul ainda era rei, eras tu que fazias Israel sair, e entrar, também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentaras o meu povo Israel, tu serás príncipe sobre o meu povo Israel. Assim vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles um pacto em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor por intermédio de Samuel. Então Davi, com todo o Israel, partiu para Jerusalém, que é Jebus, e estavam ali os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Não obstante isso, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Davi disse: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. E Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro, pelo que foi feito chefe. Então Davi habitou na fortaleza, e por isso foi chamada cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo em diante, e Joabe reparou o resto da cidade. Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. São estes os chefes dos valentes de Davi, que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo o Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. Esta é a relação dos valentes de Davi: Jazobeão, filho de um Acmonita, o chefe dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma só vez os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, o Auita, ele estava entre os 3 valentes. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugia de diante dos filisteus. Mas eles se puseram no meio daquele campo, e o defenderam, e mataram os filisteus, e o Senhor o salvou com uma grande vitória. 3 dos 30 chefes desceram a penha, a ter com Davi, na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus estará acampado no vale de Refaim. Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi, ofegante, exclamou: Quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e a trouxeram a Davi, porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor, dizendo: Não permita, meu Deus, que eu faça isso. Beberia eu o sangue da vida destes homens? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram. Assim, não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Abisai, irmão de Joabe, era o chefe dos 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os matou, e teve nome entre os 3. Ele foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi feito chefe deles, todavia não igualou aos primeiros 3. Havia também Benaías, filho de Jeoiada,
filho de um homem valente de Cabzel, autor de grandes feitos, este matou 2 filhos de Ariel de Moabe, depois desceu e matou um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande altura, de 5 covados. O egípcio tinha na mão uma lança como órgão de tecelão, mas Benaías desceu contra ele com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaías, filho de Jeoiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. E o mais ilustre, contudo não igualou aos primeiros 3, e Davi o pôs sobre os da sua guarda. Os valentes dos exércitos, Azael, irmão de Joabe, Euanã, filho de Dodó, de Belém. Samote, o Arorita, e Eleis, o Pelonita. Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita. Sibecai, o Uzatita, e Ilai, o Auita. Maarai, o Netofatita, Elede, filho de Baaná, o Netofatita. Itaí, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, e Benaías, o Piratonita. Urai, dos ribeiros de Gaás, e Abiel, o Arbatita. Asmavete, o Barumita, Eliabá, o Saalbonita. Dos filhos de Azen, o Gizonita, Jonatas, filho de Seide, o Ararita. Aião, filho de Sacar, o Ararita, Elifal, filho de Ur. Efer, o Miqueratita, Aías, o Pelonita. Esro, o Carmelita, Naarai, filho de Ebzai. Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Arri. Zeleque, o Amonita, Naarai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zenia. Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita. Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai. Adna, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maacá, Jeosafá, o Mitnita. Uzias, o Asteratita, e Sama e Jeiel, filhos de Otão, o Aroerita. Gediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita. Eliel, o Maavita, Jeribá e Josavias, filhos de Elnaão, e Itma, o Moabita. Eliel, Obed e Jaziel, o Mesobaíta. Ora, estes são os que vieram a Davi a Ziclag, estando ele ainda tolhido nos seus movimentos por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Eram archeiros, e usavam tanto da mão direita como da esquerda em atirar pedras com fundas e em disparar flechas com o arco, eram dos irmãos de Saul, benjamitas. Aizer, o chefe, e Joás, filhos de Semaá, o Gibeatita, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú, o Anatotita. Ismaías, o Gibionita, valente entre os 30, e chefe deles, Jeremias, Jaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita. Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o Arufita. Eucana, Isias, Azarel, Joezer e Jazubião, os Coraitas. E Joela e Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Dos Gaditas se passaram para Davi, ao lugar forte no deserto, homens valentes adestrados para a guerra, que sabiam manejar escudo e lança, seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram tão ligeiros como corças sobre os montes. Ezer era o chefe, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro. Mismana o quarto, Jeremias o quinto. Atai o sexto, Eliel o sétimo. Joanão o oitavo, Elzabade o nono. Jeremias o 10º, Macbanai o 11º. Estes, dos filhos de Gade, foram os chefes do exército, o menor valia por 100, e o maior por 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os 2 vales ao oriente e ao ocidente. Igualmente alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi, ao lugar forte. Davi saiu-lhes ao encontro e lhes disse: Se viestes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco, porém se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja mal nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amazai, chefe dos 30, que disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo, e paz com quem te ajuda. Pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu, e os fez chefes de tropas.
também de Manassés alguns se passaram para Davi, foi quando ele veio com os filisteus para a batalha contra Saul, todavia não os ajudou, pois os chefes dos filisteus tendo feito conselho, o despediram, dizendo, com perigo de nossas cabeças ele se passará para Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele, de Manassés, Adná, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra a tropa de saqueadores, pois todos eles eram heróis valentes, e foram chefes no exército. De dia em dia concorriam a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Ora, estes são os números dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800, armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi 4.600. Jeoiada, que era o chefe da casa de Arão, e com ele 3.700. Isadoque, ainda jovem, homem valente, com 22 príncipes da casa de seu pai. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então a maior parte deles se tinha conservado fiel à casa de Saul. Dos filhos de Efraim 20.800 homens valentes, homens de nome nas casas de seus pais. Da meia tribo de Manassés 18.000, que foram designados por nome para virem fazer Davi rei. Dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, entendidos na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50.000, ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem a batalha, e não eram de coração dobre. De Naftali, 1.000 chefes, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas 28.600, destros para ordenarem a batalha. De Aser, dos que podiam sair no exército e ordenar a batalha, 40.000. Da outra banda do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes, homens de guerra, que sabiam ordenar a batalha, vieram a Hebrom com inteireza de coração, para constituir Davi rei sobre todo o Israel, e também todo o resto de Israel estava de um só coração para constituir Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. Também da vizinhança, e mesmo desde Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram sobre jumentos, e camelôs, e mulos e bois, pão, provisões de farinha, pastas de figos e cachos de passas, vinho e azeite, bois e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Ora, Davi consultou os chefes dos milhares, e das centenas, a saber, todos os oficiais. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros por toda parte aos nossos outros irmãos que estão em todas as terras de Israel, e com eles aos sacerdotes e levitas nas suas cidades, e nos seus campos, para que se reúnam conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. E toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi todo o Israel desde Sior, o ribeiro do Egito, até a entrada de Amate, para trazer de Quiriate-Jearim a arca de Deus. E Davi, com todo o Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, a qual se chama pelo nome do Senhor, que habita entre os querubins. Levaram a arca de Deus sobre um carro novo, tirando-a da casa de Abinadab, e Uzá e Aió guiavam o carro. Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, cantando e tocando harpas, alaúdes, tamboris, símbalos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o Senhor o feriu por ter estendido a mão à arca, e ele morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de desgosto porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, como se chama até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia, e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que não trouxe a arca a si para a cidade de Davi,
porém a fez retirar para a casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo o que lhe pertencia. Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem uma casa. Então percebeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. Davi tomou em Jerusalém ainda outras mulheres, e teve ainda filhos e filhas. Estes, pois, são os nomes dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Elpelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Quando os filisteus ouviram que Davi havia sido ungido rei sobre todo o Israel, subiram todos em busca dele, o que ouvindo Davi, logo saiu contra eles. Ora, os filisteus tinham vindo e feito uma arremetida pelo vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás, e o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subiram os filisteus a Baal-Perazim, onde Davi os derrotou, e disse Davi: Por minha mão Deus fez uma brecha nos meus inimigos, como uma brecha feita pelas águas. Pelo que chamaram aquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus deuses, que, por ordem de Davi, foram queimados a fogo. Mas os filisteus tornaram a fazer uma arremetida pelo vale. Tornou Davi a consultar a Deus, que lhe respondeu: Não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás e vem sobre eles por defronte dos balsameiros. E será que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas dos balsameiros, sairás a peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e desbarataram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas gentes. Davi fez para si casas na cidade de Davi, também preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém deve levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus, e para o servirem para sempre. Convocou, pois, Davi todo o Israel a Jerusalém, para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. E reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e de seus irmãos 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e de seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson Joel, o chefe, e de seus irmãos 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e de seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e de seus irmãos 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e de seus irmãos 112. Então chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: Vós sois os chefes das casas paternas entre os levitas, e santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe preparei. Porquanto da primeira vez vós não a levastes, o Senhor fez uma brecha em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelos varais que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. E Davi ordenou aos chefes dos levitas que designassem alguns de seus irmãos como cantores, para tocarem com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbalos, e levantarem a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas Aimã, filho de Joel, e dos seus irmãos, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, Aetã, filho de Cosaías. E com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaías, Maazéias, Matitias, Elifeleu e Miqunéias, e Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Assim os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbalos de bronze. E Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaías, com alaúdes adaptados ao soprano.
e Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias, com harpas adaptadas ao baixo, para dirigirem. E Quenanias, chefe dos levitas, estava encarregado dos cânticos e os dirigia, porque era entendido. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca. E Sebanias, Jeosafá, Netanel, Amazai, Zacarias, Benaías e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu pois que Davi, os anciãos de Israel, os capitães dos milhares foram, com alegria, para fazer subir a arca do pacto do Senhor, da casa de Obed-edom. E sucedeu que, havendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca do pacto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e juntamente com eles Quenanias, diretor do canto, Davi levava também sobre si um éfode de linho. Assim todo Israel fez subir a arca do pacto do Senhor com vozes de júbilo, ao som de buzinas, trombetas e símbolos, juntamente com alaúdes e harpas. E sucedeu que, chegando a arca do pacto do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo Davi dançar e saltar, desprezou-o no seu coração. Trouxeram, pois, a arca de Deus e a colocaram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. Tendo Davi acabado de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. Então repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão, um pedaço de carne e um bolo de passas. Também designou alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, para celebrarem, e para agradecerem e louvarem ao Senhor Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, e Zacarias, o segundo depois dele, e Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaías, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. E Benaías e Jaaziel, os sacerdotes, tocavam trombetas continuamente perante a arca do pacto de Deus. Foi nesse mesmo dia que Davi, pela primeira vez, ordenou que pelo ministério de Asaf e de seus irmãos se dessem ações de graças ao Senhor, nestes termos: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, falai de todas as suas obras maravilhosas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das obras maravilhosas que ele tem feito, dos seus prodígios, e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus, e em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu pacto, da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Do pacto que fez com Abraão, do seu juramento a Isaque. O qual também a Jacó confirmou por estatuto, e a Israel por pacto eterno. Dizendo, a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Quando eram poucos em número, sim, muito poucos, e estrangeiros na terra. Andando de nação em nação, e de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis. Dizendo, não toqueis os meus ungidos, e não façais mal aos meus profetas. Cantai ao Senhor em toda a terra, proclamai de dia em dia a sua salvação. Publicai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de louvor, também é mais temível do que todos os deuses. Pois todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Diante dele há honra e majestade, a força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei presentes, e vinde perante ele, adorai ao Senhor vestidos de trajes santos. Trema diante dele toda a terra, o mundo se acha firmado, de modo que se não pode abalar. Alegre-se o céu, e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Brama o mar e a sua plenitude, exulte o campo e tudo o que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Dai graças ao Senhor,
porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos, e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome, e exultemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo disse: Amém. E louvou ao Senhor. Davi, pois, deixou ali, diante da arca do pacto do Senhor, Asaf e seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo a exigência de cada dia. Também deixou Obed-edom, com seus irmãos, 68, Obed-edomsa filho de Jedutum e Osa, para serem porteiros. E deixou Zadoque, o sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que havia em Gibeal, para oferecerem holocaustos ao Senhor continuamente, pela manhã e à tarde, sobre o altar dos holocaustos, e isto segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor tinha ordenado a Israel. E com eles Emã, e Jedutum e os demais escolhidos, que tinham sido nominalmente designados, para darem graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Estavam Emã e Jedutum encarregados das trombetas e dos símbolos para os que os haviam de tocar, e dos outros instrumentos para os cânticos de Deus, e os filhos de Jedutum estavam à porta. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa, e Davi voltou para abençoar a sua casa. Tendo Davi começado a morar em sua casa, disse ao profeta Natã: Eis que eu moro numa casa de cedro, mas a arca do pacto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu, na mesma noite, que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás casa para eu habitar. Porque em nenhuma casa morei, desde o dia em que fiz subir Israel até o dia e hoje, mas fui de tenda em tenda, e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes por onde tenho andado com todo o Israel, porventura falei eu jamais uma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que não me tendes edificado uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. E estive contigo por onde quer que andavas, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, também te farei um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Designarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei, para que ele habite no seu lugar, e nunca mais seja perturbado, e nunca mais debilitarão os filhos da perversidade, como dantes. E como desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, e subjugarei todos os teus inimigos. Também te declaro que o Senhor te edificará uma casa. Quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, levantarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu firmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha misericórdia não retirarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e para sempre o seu trono será firme. Conforme todas estas palavras, e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi, sentou-se perante o Senhor, e disse: Quem sou eu, ó Senhor Deus, e que é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E isto foi pouco aos teus olhos, ó Deus, e também falaste da casa do teu servo para tempos distantes, e me consideras como a um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi, acerca da honra feita ao teu servo? Pois tu bem conheces o teu servo, o Senhor. Por amor do teu servo, e segundo o teu coração, fizeste todas estas grandezas, tornando conhecidas todas estas grandes coisas. O Senhor, ninguém é semelhante a ti, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. Também quem há como o teu povo Israel, única gente na terra a quem Deus foi remir para ser seu povo, fazendo-te nome por meio de feitos grandes e terríveis, expulsando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito? Pois fizeste o teu povo Israel povo teu para sempre, e tu, Senhor, te fizeste seu Deus. Agora, ó Senhor, seja confirmada para sempre a palavra que falaste acerca da teu servo, e acerca da sua casa, e faze como falaste.
E seja o teu nome estabelecido e glorificado para sempre, e diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, sim, é Deus para Israel, permaneça firme diante de ti a casa de Davi, teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste ao teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, ó Senhor, tu és Deus, e falaste este bem acerca do teu servo. E agora foste servido a abençoar a casa do teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, e porque tu, Senhor, a abençoaste, ficará abençoada para sempre. Depois disto Davi derrotou os filisteus, e os subjugou e tomou das mãos deles Gate e as suas aldeias. Também derrotou os moabitas, e estes lhe ficaram sujeitos, pagando-lhe tributos. Davi derrotou também Hadadezer, rei de Zobá, junto a Amate, quando foi estabelecer o seu domínio junto ao rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de infantaria, e já retou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles para 100 carros. E quando os sírios de Damasco vieram para ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou deles 22.000 homens. Então Davi pôs guarnições entre os sírios de Damasco, e os sírios lhe ficaram sujeitos, pagando-lhe tributos, e o Senhor dava vitória a Davi, por onde quer que ia. Davi tomou os escudos de ouro que tinham sido dos servos de Hadadezer, e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate, e de Cum, cidades de Hadadezer, Davi tomou muitíssimo bronze, de que Salomão fez o mar de bronze, as colunas, e os utensílios de bronze. Ora, quando Tou, rei de Amate, ouviu que Davi destruíra todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão ao rei Davi, para o saudar, e para o felicitar por haver pelejado contra Hadadezer e por tê-lo destruído, porque Hadadezer fazia guerra a Tou. Enviou-lhe também toda sorte de utensílios de ouro, de prata e de bronze. A estes também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as nações dos edomeus, dos moabitas, dos amonitas, dos filisteus e dos amalequitas. Além disso Abisai, filho de Zeruia, matou 18.000 edomeus no Vale do Sal. E pôs guarnições em Edom, e todos os edomeus ficaram sujeitos a Davi, e o Senhor dava vitória a Davi, por onde quer que ia. Dari, pois, reinou sobre todo o Israel, e julgava, e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, tinha o cargo do exército, e Jeosafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aiube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Sarsa era escrivão. Benaías, filho de Jeoiada, tinha o cargo dos quereteus e peleteus, e os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei. Aconteceu, depois disto, que Naás, rei dos Amonitas, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência para com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência para comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. Mas quando os servos de Davi chegaram à terra dos Amonitas, Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos Amonitas a Anum: pensas que Davi quer honrar a teu pai, por que te mandou consoladores? Não vieram ter contigo os seus servos a esquadrinhar, a transtornar e a espiar a terra? Pelo que Anum tomou os servos de Davi, raspou-lhes a barba, e lhes cortou as vestes pelo meio até o alto das coxas, e os despediu. Então foram alguns e avisaram a Davi acerca desses homens, pelo que ele mandou mensageiros ao seu encontro, pois estavam sobremaneira envergonhados. Disse o rei: ficai em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo os amonitas que se tinham feito odiosos para com Davi, Anum e os amonitas enviaram 1000 talentos de prata, para alugarem para si carros e cavaleiros de Mesopotâmia, de Aram-Macá e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros e o rei de Macá com a sua gente, os quais vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os amonitas se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Davi, quando soube disto, enviou Joabe e todo o exército de homens valentes. Os amonitas saíram e ordenaram a batalha à porta da cidade, porém os reis que tinham vindo se puseram à parte no campo. Ora, quando Joabe viu que a batalha estava ordenada contra ele pela frente e pela retaguarda, escolheu os melhores dentre os homens de Israel, e os pôs em ordem contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e eles se puseram em ordem de batalha contra os amonitas.
E disse Joabe: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me, e, se os amonitas forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei a ti. Esforça-te, e pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então se chegou Joabe, e o povo que estava com ele, diante dos sírios, para a batalha, e estes fugiram de diante dele. Vendo, pois, os amonitas que os sírios tinham fugido, fugiram eles também de diante de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Ora, vendo-se os sírios derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros, e fizeram sair os sírios que habitavam além do rio, e tinham por comandante Sufaque, chefe do exército de Hadadezer. Avisado disto, Davi ajuntou todo o Israel, passou o Jordão e, indo ao encontro deles, ordenou contra eles a batalha. Tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Mas os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou deles os homens de 7.000 carros, e 40.000 homens da infantaria, matou também Sufaque, chefe do exército. Vendo, pois, os servos de Hadadezer que tinham sido derrotados diante de Israel, fizeram paz sem Davi, e serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os amonitas. Aconteceu pois que, na primavera, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou a flor do exército, e devastou a terra dos amonitas, e foi, e pôs cerco a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E Joabe bateu Rabá, e a destruiu. Tirando Davi a coroa da cabeça do rei deles, achou nela o peso de um talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E ele levou da cidade muito grande despojo. Também fez sair o povo que estava nela e o fez trabalhar com serras, com trilhos de ferro e com machado, e assim fez Davi a todas as cidades dos amonitas. Então voltou Davi, com todo o povo, para Jerusalém. Depois disso levantou-se guerra em Gezer com os filisteus, então Sibecai, Uzatita, matou Sipai, dos filhos do gigante, e eles ficaram subjugados. Tornou a haver guerra com os filisteus, e Euanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o giteu, cuja lança tinha haste como órgão de tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e que também era filho do gigante. Tendo ele insultado a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Então Satanás se levantou contra Israel, e incitou Davi a numerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos príncipes de povo: Ide, cantai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que eu saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como ele é. Porventura, é rei meu senhor, não são teus os servos de meu senhor? Porque requer isto e meu senhor? Por que traria ele culpa sobre Israel? Todavia a palavra de rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe, e passou por todo o Israel, depois voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi o resultado da numeração do povo. E era todo o Israel 1.100.000 homens que arrancavam da espada, e de Judá 470.000 homens que arrancavam da espada. Mas entre eles Joabe não contou os de Levi e Benjamim, porque a palavra do rei lhe foi abominável. E este negócio desagradou a Deus, pelo que feriu Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa, agora porém, peço-te, tira a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai, e dize a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu ta faça. E Gade veio a Davi, e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe o que quiseres. Ou 3 anos de fome, ou seres por 3 meses consumido diante de teus adversários, enquanto a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor façam destruição por todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque muito grandes são as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel,
e caíram de Israel 70.000 homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e, estando ele prestes a destruí-la, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E Davi, levantando os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, tendo na mão uma espada desembainhada estendida sobre Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. E de se morreram Saul e seus 3 filhos, morreu toda a sua o povo. E eu mesmo sou o que pequei, e procedi muito mal, mas estas ovelhas, que fizeram? Seja a tua mão, Senhor Deus meu, contra mim e contra a casa de meu pai, porém não contra o teu povo para castigá-lo com peste. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra que Gade falará em nome do Senhor. E, virando-se Ornã, viu o anjo, e seus 4 filhos, que estavam com ele, se esconderam. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi se vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu e, saindo da terra, prostrou-se diante dele com o rosto em terra. Então disse Davi a Ornã: Dá-me o lugar da eira pelo seu valor, para eu edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse esta praga de sobre o povo. Respondeu Ornã a Davi: Toma-o para ti, e faça o rei meu senhor o que lhe parecer bem. Eis que dou os bois para holocaustos, os trilhos para lenha, e o trigo para oferta de cereais, e tudo dou. Mas o rei Davi disse a Ornã: Não, antes quero comprá-lo pelo seu valor, pois não tomarei para o Senhor o que é teu, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu do céu, com fogo sobre o altar de holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, que tomou a meter a sua espada na bainha. Nesse mesmo tempo, vendo Davi que o Senhor lhe responderá na eira de Ornã, o Jebuseu, ofereceu ali os seus sacrifícios. Pois o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto, estavam naquele tempo no alto de Gibeão. Mas Davi não podia ir perante ele para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Então disse Davi: Esta é a casa de Senhor Deus, e este é o altar de holocausto para Israel. Então Davi deu ordem que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros de lavrarem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. Também aparelhou ferro em abundância, para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também bronze em abundância, sem pesá-lo. E madeira de cedro sem conta, porque os sidonios e tírios traziam a Davi cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, de renome e glória em todas as terras, eu, pois, agora lhe farei os preparativos. Assim fez Davi grandes preparativos antes da sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração a propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. A palavra do Senhor, porém, veio a mim, dizendo: Tu tens derramado muito sangue, e tens feito grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, perante mim. Eis que te nascerá um filho, que será homem de repouso, porque lhe darei repouso de todos os seus inimigos ao redor, portanto Salomão será o seu nome, e eu darei paz e descanso a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, meu filho, o Senhor seja contigo, próspera, e edifica a casa de Senhor teu Deus, como ele falou a respeito de ti. Tão somente te deu o Senhor prudência e entendimento para governares sobre Israel, e para guardares a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de guardar os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te, e tem bem ânimo, não temas, nem te espantes. Com trabalhos penosos preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, e bronze e ferro que por sua abundância, não se pesou,
também madeira e pedras preparei, e tu os aumentarás ainda. Além disso tens trabalhadores em grande número, canteiros, pedreiros e carpinteiros, e toda sorte de peritos em toda espécie de obra. Do ouro, da prata, da bronze e do ferro não há conta. Levanta-te, pois, mãos à obra. E o Senhor seja contigo. Também Davi deu ordem a todos os chefes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso por todos os lados? Pois entregou na minha mão os habitantes da terra, e a terra foi subjugada diante do Senhor e diante do seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos, e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca do pacto do Senhor e os vasos sagrados de Deus sejam trazidos, para a casa que se há de edificar ao nome do Senhor. Ora, sendo Davi já velho e cheio de dias, fez Salomão, seu filho, rei sobre Israel. E reuniu todos os chefes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo o seu registro, 38.000 homens. Deste número 24.000 promoverão a obra da casa do Senhor, 6.000 servirão como oficiais e juízes. 4.000 como porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos, que eu fiz para o louvar, disse Davi. Davi os repartiu por turma segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel o chefe, Zetão e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, Aziel e Arã, 3, estes foram os chefes das casas paternas de Ladã. Os filhos de Simei, Jaate, Zina, Jeus e Berias, estes foram os filhos de Simei, 4. Jaate era o chefe, e Ziza o segundo. Mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, e pelo que estes, contados juntos, se tornaram uma só casa paterna. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi separado para consagrar as coisas santíssimas, ele e seus filhos, eternamente para queimarem incenso diante do Senhor, e o servirem, e pronunciarem bênçãos em nome de Deus para sempre. Mas quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Davi. Os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. De Gerson, Sebuel o chefe. De Eliezer, Reabias o chefe, e Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muito numerosos. De Izar, Selomite o chefe. Os filhos, de Hebron, Gerias o chefe, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, e Jecamião o quarto. Os filhos de Uziel, Mica o chefe. E Cias o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar morreu, não tendo filhos, mas tão somente filhas, e os filhos de Quis, seus irmãos, tomaram-nas por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote, 3. Esses são os filhos de Levi segundo as suas casas paternas, isto é, segundo os chefes das casas paternas, conforme o número dos que foram registrados pelos seus nomes, individualmente, da idade de 20 anos para cima, os quais trabalhavam no serviço da casa do Senhor. Pois Davi disse: O Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo, e ele habita em Jerusalém para sempre. Também os levitas não terão mais de levar o tabernáculo e todos os objetos pertencentes ao serviço do mesmo. Eis porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os levitas da idade de 20 anos para cima. Porque o seu cargo seria o de assistirem aos filhos de Arão no serviço da casa do Senhor, nos átrios, e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e em qualquer trabalho para o serviço da casa de Deus. Cuidando dos pães da proposição, e da flor de farinha para a oferta de cereais, quer seja de bolos ázimos, quer seja do que se assa na panela, quer seja do que é misturado com azeite, e de toda sorte de medidas e pesos. E de estar em cada manhã em pé para render graças e louvor ao Senhor, e semelhantemente à tarde. E oferecerem continuamente perante o Senhor todos os holocaustos, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas, segundo o número ordenado. Também teriam a seu cargo a tenda da revelação, o lugar santo, e os filhos de Arão, seus irmãos, no serviço da casa do Senhor.
As turmas dos filhos de Arão foram estas: os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai, e não tiveram filhos, e por isso Eleazar e Itamar exerciam o sacerdócio. E Davi, juntamente com Zadoque, dos filhos de Eleazar, e com Aimeleque, dos filhos de Itamar, os distribuiu segundo os deveres do seu serviço. E acharam-se mais chefes dentre os filhos de Eleazar do que dentre os filhos de Itamar, e assim foram distribuídos, dos filhos de Eleazar, chefes das casas paternas, 16, e dos filhos de Itamar, segundo as suas casas paternas, 8. Assim foram distribuídos por sortes, tanto uns como os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E os registrou Semaías, filho de Netanel, o escrivão dentre os levitas, diante do rei, dos príncipes, de Zadoque, o sacerdote, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes das casas paternas entre os sacerdotes e entre os levitas, tomando-se uma casa paterna para Eleazar, e outra para Itamar. Assim a primeira sorte saiu a Jeuiaribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seurim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acóis, a oitava a Abias, a nona a Jesuá, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, a duodécima a Jaquim, a 13ª a Upá, a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Izir, a 18ª a Pises, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jeisquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Adelaías, a 24ª a Maazias. Esta foi a distribuição deles no seu serviço, para entrarem na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. Do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedeías. Quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, e Sijá o chefe. Dos Isaritas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate. Dos filhos de Hebron, Gerias o chefe, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, Jecamião o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica, e dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica, Isijá, dos filhos de Isijá, Zacarias. Os filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jazias, Beno. Os filhos de Merari, de Jazias, Beno, Soão, Zacuri e Ibri. De Mali, Eleazar, e este não teve filhos. Quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jerameel. E os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Esses foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. Estes também, como seus irmãos, os filhos de Arão, lançaram sortes diante do rei Davi, de Zadoque, de Aimeleque, e dos chefes das casas paternas entre os sacerdotes e entre os levitas, e assim fizeram, tanto para o chefe de casa paterna, como para o seu irmão menor. Também Davi juntamente com os capitães do exército, separou para o serviço alguns dos filhos de Asaf, e de Emã, e de Jedutum para profetizarem com harpas, com alaúdes, e com símbalos. Este foi o número dos homens que fizeram a obra, segundo o seu serviço. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava sob as ordens do rei. De Jedutum os filhos de Jedutum, Gedalias, Izeri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6, a cargo de seu pai, Jedutum que profetizava com a harpa, louvando ao Senhor e dando-lhe graças. De Emã, os filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliatá, Gidaute, e Romante Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, segundo a promessa de Deus de exaltá-lo. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção de seu pai para a música na casa do Senhor, com símbalos, alaúdes e harpas para o serviço da casa de Deus. E Asaf, Jedutum e Emã estavam sob as ordens do rei. Era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos em cantar ao Senhor, todos eles mestres, 288. E determinaram os seus cargos por sortes, todos igualmente, tanto o pequeno como o grande, assim o mestre como o discípulo.
A primeira sorte, que era de Asaf, saiu a José, a segunda a Gedalias, que com seus irmãos e filhos eram 12. A terceira a Zacur, seus filhos e irmãos, 12. A quarta a Isri, seus filhos e irmãos, 12. A quinta a Netanias, seus filhos e irmãos, 12. A sexta a Buquias, seus filhos e irmãos, 12. A sétima a Jezarela, seus filhos e irmãos, 12. A oitava a Jesaías, seus filhos e irmãos, 12. A nona a Matanias, seus filhos e irmãos, 12. A décima a Simei, seus filhos e irmãos, 12. A undécima a Azarel, seus filhos e irmãos, 12. A dodécima a Asabias, seus filhos e irmãos, 12. A 13ª a Subael, seus filhos e irmãos, 12. A 14ª a Matitias, seus filhos e irmãos, 12. A 15ª a Jerimote, seus filhos e irmãos, 12. A 16ª a Ananias, seus filhos e irmãos, 12. A 17ª a Josbecasa, seus filhos e irmãos, 12. A 18ª a Anani, seus filhos e irmãos, 12. A 19ª a Malote, seus filhos e irmãos, 12. A 20ª a Eliatá, seus filhos e irmãos, 12. A 21ª a Utir, seus filhos e irmãos, 12. A 22ª a Gidalte, seus filhos e irmãos, 12. A 23ª a Maziote, seus filhos e irmãos, 12. A 24ª a Romante-Ezer, seus filhos e irmãos, 12. Quanto às turmas dos porteiros, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias o primogênito, Jediael o segundo, Zebadias o terceiro, Jatniel o quarto. Elão o quinto, Jeoanã o sexto, Elioenai, o sétimo. Os filhos de Obed-Edom foram, Semaías o primogênito, Jeozabade o segundo, Joá o terceiro, Sacar o quarto, Netanel o quinto. Amiel o sexto, Issacar o sétimo, Peuletai o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos, que dominaram sobre a casa de seu pai porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed e Elzabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos estes foram dos filhos de Obed-Edom, eles e seus filhos e irmãos, homens capazes e de força para o serviço, eram 62, de Obed-Edom. Os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. De Oza, dos filhos de Merari, foram filhos, Sim e o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. E Uquias o segundo, Tebalias o terceiro, e Zacarias o quarto, todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, isto é, dos homens principais, tendo cargos como seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as suas casas paternas, para cada porta. E caiu a sorte do Oriente a Selemias. Depois se lançou a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro entendido, e saiu-lhe a do norte. A Obed-Edom a do sul, e a seus filhos a casa dos depósitos. A Supim e Oza a do ocidente e perto da porta Salequete, junto ao caminho da subida, uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém para a casa dos depósitos de 2 em 2. Para Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho, e 2 junto a Parbar. Essas foram as turmas dos porteiros dentre os filhos dos Coraitas, e dentre os filhos de Merari. E dos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das ofertas dedicadas. Quanto aos filhos de Ladã, os filhos dos Gersonitas que pertencem a Ladã, chefes das casas paternas de Ladã e Jeiel. Os filhos de Jeiel, Zetão e Joel, seu irmão, estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos Anramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas. Sebuel, filho de Gerson filho de Moisés, que era chefe dos tesouros. Seus irmãos, de Eliezer foi filho Reabias, de quem foi filho Jesaías, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Zicri, de quem foi filho Selomote.
Este Selomote e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das ofertas dedicadas, que o rei Davi e os chefes das casas paternas, chefes de milhares, e de centenas, e chefes do exército tinham dedicado. Dos despojos das guerras dedicaram ofertas para consertarem a casa do Senhor. Também tudo quanto fora dedicado por Samuel, o vidente, Saul, filho de Quis, Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, isto é, tudo quanto qualquer havia dedicado estava sob a guarda de Selomote e seus irmãos. Dos Isaritas, Quenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para os negócios de fora, como oficiais e juízes. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham a seu cargo Israel, ao ocidente do Jordão, em todos os negócios do Senhor e no serviço do rei. Jerias era o chefe dos Hebronitas, segundo as suas gerações conforme as casas paternas. No ano 40 do reino de Davi foram procurados, e acharam-se entre eles varões valentes em Jazer de Gileade. A ele e a seus irmãos, 2.700 homens valentes, chefes das casas paternas, o rei Davi constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas, e a meia tribo dos Manassitas, para todos os serviços de Deus, e para todos os negócios do rei. Ora, os filhos de Israel segundo o seu número, os chefes das casas paternas, e os chefes dos milhares e das centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas que entravam e saíam de mês em mês, em todos os meses do ano, eram em cada turma 24.000. Sobre a primeira turma, no primeiro mês, estava Jazubião, filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24.000. Era ele descendente de Pérez, e chefe de todos os comandantes do exército para o primeiro mês. Sobre a turma do segundo mês estava Dodai, o Auita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote, e em sua turma havia 24.000. O terceiro comandante do exército, para o terceiro mês, era o chefe Benaías, filho do sacerdote Jeoiada, e em sua turma havia 24.000. Este é aquele Benaías que era o varão valente entre os 30 e comandava os 30, e da sua turma era seu filho Amizabade. O quarto, do quarto mês, era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadia, seu filho, e em sua turma havia 24.000. O quinto, do quinto mês, Samute, o Israelita, e em sua turma havia 24.000. O sexto, do sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, e em sua turma havia 24.000. O sétimo, do sétimo mês, Eleis, o Pelonita, descendente de Efraim, e em sua turma havia 24.000. O oitavo, do oitavo mês, Sibecai, o Zatita, dos Zeraitas, e em sua turma havia 24.000. O nono, do nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas, e em sua turma havia 24.000. O décimo, do décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas, e em sua turma havia 24.000. O undécimo, do undécimo mês, Benaías, o Piratonita, dos filhos de Efraim, e em sua turma havia 24.000. O duodécimo, do duodécimo mês, Eldai, o Netofatita, de Otniel, e em sua turma havia 24.000. Sobre as tribos de Israel estavam estes: sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicri, e sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maacá. Sobre os Levitas, Asabias, filho de Quimuel, e sobre os Aronitas, Zadoque. Sobre Judá, Eliú, um dos irmãos de Davi, e sobre Issacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias, e sobre Naftali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias, e sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias, e sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner. E sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Esses eram os chefes das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso ira sobre Israel, pelo que o número não foi posto no livro das crônicas do rei Davi. Sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros dos campos, das cidades, das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. Sobre os que faziam a obra do campo, na lavoura da terra, Esri,
filho de Quelube. Sobre as vinhas, Simei, o Ramatita, e sobre o produto das vides nas adegas do vinho, Zabdi, o Sifmita. Sobre os olivais e sicomoros que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita, e sobre os armazéns do azeite, Joás. Sobre o gado que pastava em Saron, Sitrai, o Saronita, e sobre o gado dos vales, Safate, filho de Adilai. Sobre os camelôs, Obil, o Ismaelita, e sobre as jumentas, Gedeias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agrita. Todos esses eram os intendentes dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem entendido, e escriba, ele e Jeiel, filho de Acmoni, assistiam os filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei, Uzai, o Arquita, era amigo do rei. Depois de Aitotel, Jeoiada, filho de Benaías, e Abiatar foram conselheiros, e Joabe era chefe do exército do rei. Ora, Davi convocou a Jerusalém todos os chefes de Israel, os chefes das tribos, os chefes das turmas que serviam o rei, os chefes de 1000, e os chefes de 100, e os intendentes de todos os bens e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais e os homens mais valorosos e valentes. Então o rei Davi se pôs em pé, e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração havia eu proposto edificar uma casa de repouso para a arca do pacto de Senhor, e para o escabelo dos pés do nosso Deus, e tinha feito os preparativos para edificar. Mas Deus me disse: Tu não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra, e tens derramado muito sangue. Todavia o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para ser rei sobre Israel para sempre, porque a Judá escolheu por príncipe, e na casa de Judá a casa de meu pai, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo o Israel. E, de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para me ser por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se ele perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como o faz no dia de hoje. Agora, pois, à vista de todo o Israel, a congregação do Senhor, e em presença de nosso Deus, que nos ouve, observai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e a deixeis por herança a vossos filhos depois de vos, para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com coração perfeito e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações, e penetra todos os desígnios e pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Agora toma cuidado, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário, esforça-te, e faze a obra. Então Davi deu a Salomão, seu filho, o modelo do alpendre com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório. E também o modelo de tudo o que tinha em mente para os átrios da casa do Senhor, para todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. Também para as turmas dos sacerdotes e dos levitas, para toda a obra do serviço da casa do Senhor e para todos os vasos do serviço da casa do Senhor. Especificando o peso do ouro para os vasos de ouro, para todos os vasos de cada espécie de serviço, o peso da prata para todos os vasos de prata, para todos os vasos de cada espécie de serviço. O peso para os castiçais de ouro e suas lâmpadas, o peso do ouro para cada castiçal e as suas lâmpadas, e o peso da prata para os castiçais de prata, para cada castiçal e as suas lâmpadas, segundo o uso de cada castiçal. O peso do ouro para as mesas dos pães da proposição, para cada mesa, como também da prata para as mesas de prata. E o ouro puro para os garfos, as bacias e os jarros, e para as taças de ouro, o peso para cada taça, como também para as taças de prata, o peso para cada taça. E para o altar do incenso, o peso de ouro refinado, como também o ouro para o modelo do carro dos querubins que, de asas estendidas, cobririam a arca do pacto do Senhor. Tudo isso se me fez entender, disse Davi, por escrito da mão do Senhor, a saber, todas as obras deste modelo. Disse, pois, Davi a seu filho Salomão: esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra, não temas, nem te desalentes, pois o Senhor Deus, meu Deus, é contigo,
não te deixará, nem te desamparará, até que seja acabada toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Eis aí as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço da casa de Deus, e estará contigo para toda a obra todo homem bem disposto e perito em qualquer espécie de serviço, também os chefes e todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e a obra é grande, porque o palácio não é para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças tenho preparado para a casa de meu Deus o ouro para as obras de ouro, a prata para as de prata, o bronze para as de bronze, o ferro para as de ferro e a madeira para as de madeira, pedras de oberilo, pedras de engaste, pedras de ornato, pedras de várias cores, toda sorte de pedras preciosas, e mármore em abundância. Além disso, porque pus o meu afeto na casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho, eu o dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata refinada, para cobrir as paredes das casas. Ouro para as obras e ouro, e prata para as de prata, para toda a obra a ser feita por mão de artífices. Quem, pois, está disposto a fazer oferta voluntária, consagrando-se hoje ao Senhor? Então os chefes das casas paternas, os chefes das tribos de Israel, e os chefes de 1.000 e de 100, juntamente com os intendentes da obra do rei, fizeram ofertas voluntárias. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos e 10.000 dracmas de ouro, e 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze, e 100.000 talentos de ferro. E os que tinham pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, que estava ao cargo de Jeiel, o gersonita. E o povo se alegrou das ofertas voluntárias que estes fizeram, pois de um coração perfeito as haviam oferecido ao Senhor, e também o rei Davi teve grande alegria. Pelo que Davi bendisse ao Senhor na presença de toda a congregação, dizendo: Bendito és tu, ó Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, ó Senhor, a grandeza, e o poder, e a glória, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra, e teu é, ó Senhor, o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vem de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos, e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e do que é teu to damos. Porque somos estrangeiros diante de ti peregrinos, como foram todos os nossos pais, e como as sombras são os nossos dias sobre a terra, e não há permanência. Sê cedilha, Senhor, Deus nosso, toda esta abundância, que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. E bem sei, Deus meu, que tu sondas o coração, e que te agradas da retidão. Na sinceridade de meu coração voluntariamente ofereci todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, ofereceu voluntariamente. O Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e estes pensamentos, e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito, para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer todas estas coisas, e para edificar o palácio para o qual tenha providenciado. Então disse Davi a toda a congregação: Bendizei ao Senhor vosso Deus. E toda a congregação bendisse ao Senhor Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante a Senhor e perante o rei. E no dia seguinte imolaram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram em holocausto 1.000 novilhos, 1.000 carneiros, 1.000 cordeiros, com as suas libações, e sacrifícios em abundância a favor de todo o Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor, com grande gozo. E pela segunda vez proclamaram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor para ser príncipe, e a Zadok para ser sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor, como rei em lugar de seu pai Davi, e prosperou, e todo o Israel lhe prestou obediência. E todos os chefes, e os homens poderosos, e também todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor engrandeceu muito a Salomão à vista de todo o Israel, e deu-lhe tal majestade real qual antes dele não teve nenhum rei em Israel.
Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo o Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi 40 anos, em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e honra, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Ora, os atos do rei Davi, desde os primeiros até os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Com todo o seu reinado e o seu poder e os acontecimentos que sobrevieram a ele, a Israel, e a todos os reinos daquelas terras.